Fala galerinha apaixonada por matemática, tudo bem? Você está no canal Aprendi Matemática, eu sou Gessiano Freitas e o assunto de hoje continua sendo potenciação. Na aula passada nós demos uma leve introduzida no assunto e hoje nós vamos adentrar um pouco mais a respeito. Antes de mais nada, eu gostaria de te pedir que se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe com seus amigos e deixe o seu like, é muito importante para mim e para o canal. Partindo para o nosso assunto, nós temos aqui algumas aplicações das propriedades, de algumas propriedades que nós vimos na aula passada. Aqui, a primeira propriedade que nós temos é, quando nós temos duas bases iguais, nós temos que fazer o quê? Conservar a base e somar os expoentes. Isso aqui vai dar 3 elevado à quinta potência. Beleza? O segundo exemplo que nós temos é muito simplório. Ele também, duas bases iguais, então nós vamos conservar a base e somar os expoentes. Aí você me pergunta, pô, mas os expoentes são negativos, não tem importância. Eu vou somar do mesmo jeito, mais menos 2, ok? E aí eu tenho que fazer aqui o estudo de sinais. Menos 2 mais vezes menos é igual a menos. Menos 2, menos 2. Eu vou até o final dessa questão, porque no final ela abrange outro assunto que nós já conhecemos. E aí, eu vou colocar aqui, quando eu tenho dois sinais iguais, eu conservo o sinal e somo. Tudo bem, galera, tem dois sinais de negativo aqui, mas quando eles são iguais, eu tenho que conservar o sinal, conservei, negativo, e vou somar os dois números, 2 mais 2, 4. E aí, eu tenho aqui um expoente negativo. Para eu sumir com esse expoente negativo, eu tenho que lembrar que aqui eu tenho um 1, e aí eu inverto, e aí o expoente fica positivo. Ok? Beleza. Vamos partir para a próxima. Aqui eu tenho, dentro do parênteses, 2 vezes 7 e tudo elevado ao quadrado. Bom, primeiramente, eu quero que você entenda o conceito dessa questão. Por quê? Isso aqui quer dizer que esse 2 aqui, ele pertence a esse 2 e pertence ao 7 também, ok? Mas se você quiser, é mais prudente você fazer isso aqui, ó. 2 vezes 7 é igual a 14 elevado ao quadrado. Então, sempre que você tiver um parêntese e for possível resolver o que está dentro do parêntese, resolva. Então, aqui, 2 vezes 7 é igual a 14. Eu tenho aqui a próxima elevado ao quadrado. 1/4 vezes 1/3 elevado, tudo elevado ao quadrado. É a mesma coisa da questão anterior. Eu sei que esse 2 aqui pertence a esse 1/4 e pertence a esse 1/3. Mas é prudente eu resolver o que tem dentro do parêntese para depois eu elevar. Então, 1 vezes 1 é igual a 1. 4 vezes 3 é igual a 12. E aí, eu elevo ao quadrado. Elevei ao quadrado, agora eu tenho uma outra propriedade nas mãos. Esse 2, ele pertence tanto a esse 1 quanto a esse 12. E aí, por quê? Porque tem o parêntese englobando a fração inteira. Só por isso. E aí, eu sei que 1 elevado a 2 é 1 e 12 elevado a 2 é 144. Ok, galera? Agora, o nosso último exemplo dessa etapa me fala que 11 elevado à sexta potência dividido por 11 elevado ao cubo. Eu também posso escrever isso aqui dessa forma. Sim. E 11 elevado à terceira. Então, esse 6, ele pertence apenas a esse 11. Esse 3 pertence apenas a esse 11. E aí nós vimos na aula passada a propriedade da divisão. Quando nós temos uma divisão com duas bases iguais, eu tenho que conservar a base e subtrair os expoentes. E aí eu vou ficar com 11 elevado ao cubo. Continuando a nossa série de exemplos, nós temos aqui 2 elevado ao cubo dentro de um parêntese. E fora do parêntese, nós temos elevado a menos 2, o expoente menos 2. O que eu tenho que fazer é uma das propriedades da potenciação.
eu conservo a base e multiplico esses expoentes. 2 vezes menos, 3 vezes menos 2 é igual a menos 6. E aí eu posso, né, galera, fazer esse expoente ficar positivo. 2 elevado à sexta potência. Aqui eu tenho uma divisão com bases iguais. Então, o que eu tenho a fazer, que nós já vimos, é conservar a base e subtrair os expoentes. Então, eu tenho aqui 2 menos 3. Esse menos aqui já pertencia a esse 3. E esse menos aqui é da propriedade. Então, isso tudo fica 3 menos vezes menos é igual a mais. Então, 2 mais 3. E isso tudo fica 3 elevado à quinta potência. Agora, nós temos um caso um pouco mais complicado. Eu tenho aqui 7 elevado a menos 2, dividido por 7 elevado a menos 3 dentro do parênteses e elevado ao quadrado por fora. Esse 2 aqui pertence só a esse parêntese, tá, galera? Não vamos confundir. E aí, eu vou simplesmente repetir esse aqui, dividido. E aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou multiplicar esse expoente com esse. 7, conserva a base, menos 3 vezes 2 é igual a menos 6. E agora eu posso fazer igual eu fiz aqui. Conservo a base, 7, e subtraio os expoentes. Esse menos já pertencia ao 2. Esse menos aqui é da fórmula, tá? É da propriedade. E eu tenho que abrir um parêntese para fazer o menos, né, deste número aqui. Isso tudo é igual a 7. Menos vezes menos é igual a mais. Então, eu vou ter menos 2 mais 6. Ok? E aí, esse expoente aqui vai dar 7 elevado a 6 menos 2 é igual a 4. O que eu tenho aqui? Eu tenho um caso invertido. Por quê? Eu tenho menos 2 mais 6. É a mesma coisa de mais 6 menos 2. E isso tudo é 6 menos 2 é igual a 4. Ok, pessoal? Só inverteu. O nosso último caso dessa etapa é um caso de bases diferentes, né, com expoentes diferentes. E o que eu faço nesse caso? Nada, galera. Eu só desenvolvo. 3 elevado ao quadrado é igual a 9. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Pronto. Se a base for diferente, eu não tenho nada a fazer. Eu tenho que desenvolver. Entendeu? Aqui nós temos um número absurdo, 78.300.220. Mas só que ele está elevado a zero. E qualquer número elevado a zero, você sabe o valor, né? É igual a 1. Então, quando você ver um número muito grande elevado a zero, não se preocupe, o valor é 1. E aí, nós temos aqui 7 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E aí, nós temos aqui uma equação fracionária e exponencial. E aí nós podemos resolver da seguinte maneira. Primeiro, nós resolvemos o numerador, que é a parte de cima da fração. E aí nós temos aqui dois números iguais. Então, se as bases são iguais, nós só repetimos a base, conservamos a base. E, se aqui é uma multiplicação, nós vamos somar os expoentes. Menos 2 mais menos 3. E eu repito o meu denominador. E aí, em seguida, eu vou resolver o meu numerador que eu já comecei a fazer. Conservei a base. Menos 2 mais vezes menos é igual a menos. Menos 2, menos 3. E repito o meu denominador. Agora, eu consigo fechar o numerador. Eu repito a minha base. E como eu tenho aqui dois sinais de subtração, então eu preciso conservar o sinal e somar os expoentes. 2 mais 3, 5. Eu somo os números, mas conservo o meu sinal. E aí eu posso repetir o meu denominador. Continuando aqui embaixo, 10 elevado a menos 5 dividido por 10 elevado a menos 2 tem as bases iguais. Então, como nós temos feito durante todo esse tempo, nós vamos conservar a base e subtrair os expoentes. Menos 5 menos 2. E o resultado disso, a gente até sabe, né? Conservei a minha base.
menos 5, menos vezes menos, é igual a mais 2. E aí, pessoal, eu tenho aqui que o maior número tem um sinal negativo. Quando eu tenho dois números, dois sinais diferentes, eu tenho que conservar o sinal do maior e subtrair. Então, 5 menos 2 é igual a 3. O que eu fiz? Eu conservei o sinal do maior, o maior é o 5, do expoente, e subtraí. 5 menos 2 é igual a 3. E aí eu posso deixar isso aqui um pouco mais legal, né, galera? Eu sei que aqui eu tenho um 1 no denominador, então eu inverto para deixar esse 3 positivo. Então, pessoal, chegamos ao final. Eu agradeço imensamente pela sua companhia até aqui e peço que você deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva o mais rápido que você puder, senão você vai perder as nossas próximas aulas. Muito obrigado pela companhia, até um próximo vídeo